Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada, feliz Dia das Crianças, que Nossa Senhora Aparecida nos proteja, nos guarde, que intervenha para que Deus tenha piedade de nós, porque a gente já está a muitos passos do inferno, muito longe do paraíso nesse triste Brasil. Hoje, além de todas essas datas conhecidas, né, além da coroação de Pedro I, que também fazia aniversário hoje, é o dia do agrônomo, né? Meu pai era agrônomo, que Deus o tenha, e nada mais interessante do que, para falarmos de agronomia, encararmos a penúltima sessão do livro terceiro, ou seja, a penúltima sessão do Capital. A conversão do lucro suplementar em renda da terra. Né? Isso eu gosto mais de traduzir por sobrelucro, né? A conversão do sobrelucro em renda fundiária. Um tema que parece muito extrínseco ao nosso mundo quando vemos potências econômicas mundiais que controlam a agricultura, quer dizer, a conversão mais do que completa da agricultura a um fenômeno absolutamente capitalista, né? A agricultura absolutamente inserida na sociedade de mercado, mas que, como veremos, a renda, né? A propriedade do chão, o monopólio do chão, ainda não é uma coisa completamente estranha à sociedade em que vivemos, né? Basta dizer que a maneira que a nossa sociedade encontra para alocar pessoas numa cidade, por exemplo, é uma maneira dramática, né? Assim, eu tenho 1000 casas, 1000 famílias, e a maneira mais eficiente de alocar essas famílias é obrigá-las a pagar aluguel. A maneira mais rentável, né, de mercado é essa, né? Em vez de o sujeito ser proprietário e viver ali na sua casa, morar na casa de outro e pagar um favorzinho, que é o aluguel. E, por outro lado, vemos constantemente governos garantirem monopólios absurdos na forma de legislação. A UFMG está recebendo a ação caritativa da Microsoft neste momento para cumprir as suas tarefas emergenciais, né? A generosa Microsoft, e no entanto sabemos, e está registrado nos livros de história, que todos os governos do mundo na década de 1990 foram obrigados a mudarem a sua legislação de proteção intelectual para que fosse gerada a renda para os monopólios da Microsoft. Né? O que está registrado nos balanços de pagamentos do Brasil e de outros países miseráveis pelo mundo, os serviços de fatores, né, que a gente paga por essas maravilhas tecnológicas, decorrem de leis que nós mesmos, autônomas e independentes, nós promulgamos essa legislação. E agora recebemos da Microsoft esse presente tão gentil. A renda da terra, como já sabemos, é um fenômeno, né, que percorre toda a história do pensamento econômico. E na atividade sincrônica, nós vamos discutir um pouco desses autores, né, mas cabe dizer desde já que o grão-mestre varonil da teoria da renda é o David Ricardo, que, no entanto, não conseguiu, coitadinho, chegar muito longe ao não estabelecer, não vincular uma teoria, uma concepção sobre renda da terra. Ele não ultrapassou o limite do naturalismo, né? Assim, mediu ali tudo, para variar, em trigo, 1/4 de trigo, 2/4 de trigo, e condicionou tudo a fenômenos naturais, né? De tal forma que aqui um dos elementos de crítica aqui dessa sexta sessão
do livro 3 é exatamente é, enraizar, trazer a renda da terra para o fenômeno capitalista, com suas peculiaridades, ressalte-se. Né? É um fenômeno ligado ao monopólio da natureza, mas não pode se traduzir, mas ele tem que ter uma tradução econômica rigorosa, diante de tudo que expusemos. Se na semana passada falamos do capital portador de juros como um elemento extrínseco ao mundo da produção e da circulação do próprio capital real, aqui novamente temos mais um elemento que está e não está imerso, né? que se relaciona de maneira complexa com os fenômenos essenciais, com os fenômenos efetivos que descrevemos até 15 dias atrás, certo? Como já falei 20 vezes, Marx redigiu esse manuscrito 64-65, que é o texto do livro 3, antes dos outros, e essa parte da renda da terra está muito bem consolidada. Engels teve que fazer algumas emendas em termos de contas, né? Tem muita aritmética, que graças a Deus aqui eu não vou torturar ninguém com isso. E, além disso, algumas coisas faltaram, né? Marx sempre gostava de, quando escrevia seus manuscritos, de ressaltar, né, um plano, o que ele estava fazendo, o que faltava fazer, né? E esse texto se beneficiou de outros manuscritos que ele veio escrevendo na década precedente. O plano é conceituar renda diferencial 1 e 2, que nós vamos falar, né? E o comportamento dessa renda diferencial conforme as variações de preços, as variações de estoque de capital, coisa que faltou. A influência na taxa de lucro, a influência da renda na taxa de lucro, coisa que também não foi escrita, embora nós possamos e vamos aqui hoje especular sobre o que seja isso. A renda absoluta, que é uma inovação científica aqui dessa exposição, quer dizer, existe, além da renda diferencial, que era a única concebida por David Ricardo, existe uma renda absoluta. E, finalmente, algumas considerações sobre a questão do preço da terra, que estão dispersas no manuscrito, e Engels tratou ali de dar uma amarradinha, uma reunida e colocar num ponto específico da exposição. É um projeto ambicioso, é uma sessão longa, mas que a gente, dadas as discussões, a gente pode simplificar bastante, né? O melhor texto de comentador ainda é o texto de Bukhari, né, que escreveu o livro A Questão Agrária, na Rússia do início do século passado, e ali ele faz uma síntese muito boa das contas e da exposição marxiana, né? Antigamente os marxistas estudavam, né? Hoje em dia os marxistas entraram na conversa fiada do relativismo epistêmico, né? Antigamente as pessoas, dentro do marxismo e dentro de outras correntes também, estudavam, né? Você tinha que estudar bastante e tinha que produzir bastante. Hoje em dia não, né? Hoje em dia está valendo qualquer coisa. Muito bem, então feita essa peroração, então uma ventania aqui do caramba, a renda aqui, como quase tudo que a gente tem falado desde a semana passada, é uma parte da mais-valia destinada ao proprietário da terra. Então, desde já, novamente, temos aqui já o destino dos trabalhadores, já foi selado, etiquetado e carimbado no livro 1. Né? Já sabemos o que vai acontecer com o trabalhador. Né? Aqui na agricultura, nós ainda temos algumas peculiaridades. Mas, de qualquer modo, então, a renda é uma parte da mais-valia destinada ao proprietário da terra.
a concepção aqui para produzir, para explicar a renda, é uma produção agrícola que já é ela mesma capitalista, mas capitalista de um tipo que era dominante, por exemplo, na Inglaterra e na França, e que aqui no Brasil viceja em boa parte do território, que é o arrendamento. Né? Ou seja, eu tenho um capitalista trabalhando na terra de um proprietário. Esse arrendatário vai produzir o seu lucro, ou seja, a sua mais-valia, e dessa mais-valia vai uma alíquota ali, uma beiradinha, um pedacinho, só um pedacinho será destinado ao proprietário da terra. E as dificuldades que nós temos é exatamente de não pensarmos em um componente natural, pura e simplesmente natural, e ao mesmo tempo em pensarmos que essa extração da renda, essa geração de renda, ela é um fenômeno que tem as suas próprias regras econômicas, como também tinha o capital portador de juros. Né? Quer dizer, a alíquota que o juros retirava do capital real, agora é retirada de um outro tipo de capital real, que é a própria renda da terra. Uma confusão que Marx trata de afastar desde logo é justamente a diferença entre o juro e a renda, embora pareçam similares e embora a taxa de juros impacte o próprio funcionamento da vida agrícola, pois que o arrendatário, ele tem, quando ele faz um investimento na terra do proprietário, ele deixa ali um estoque de capital que depois valoriza a terra. Né? Então é como se o lucro do arrendatário se medisse como qualquer tipo de lucro, a gente viu isso na semana passada, qualquer tipo de lucro médio. Né? Então, quando, por exemplo, a taxa de juros está baixa, o preço da terra vai subir. Quando a taxa de juros sobe, o preço da terra vai cair. Né? Porque eu estou dificultando ou facilitando a lucratividade do próprio arrendatário. Como eu já falei, esse tema, né, na Inglaterra do tempo de Marx era de grande interesse para os agrônomos, né? Quer dizer, a Inglaterra ali da década de 1850, 60, a nobreza ainda tinha uma vida muito pujante, né? E a realeza britânica desse tempo é uma prova histórica disso. E, ao mesmo tempo, eu tenho fenômenos de fome e miséria na Irlanda, na Escócia. Ou seja, o parlamento inglês discutia muito isso. Né? Então, eu tenho um conflito, não vou chamar de luta, não, mas eu tenho um conflito entre a burguesia da cidade e a burguesia do campo. E pior, né? Entre os nobres, né? A nobreza do campo. Né? E esse conflito se manifesta na coitada da variável de ajuste. Porque a agricultura, pelo menos, eu acho que até hoje, né, a agricultura ela é capaz de, dada a sua peculiaridade, rebaixar o trabalho necessário, ou seja, a remuneração do trabalhador, a níveis muito mais baixos do que a cidade, né? Quer dizer, um trabalhador agrícola, ele tem um trabalho necessário, que ali ele pode produzir seu alimento, por exemplo, ele já está ali no local de trabalho e assim sucessivamente. E com isso, então, durante todo o século XIX, foi amplamente discutida o nível de miséria do trabalhador agrícola. Né? Não é muito diferente dos nossos tempos, né? Embora o trabalhador, muitos trabalhadores agrícolas vivam bem, a grande massa de trabalhadores agrícolas no Brasil vive uma vida abaixo do necessário. Né? Essas denúncias, né? Quer dizer, o trabalho que o Ministério do Trabalho tinha quando trabalhava
de trabalho escravo, né? Denúncias de trabalho escravo, trabalhadores que nunca viram dinheiro na vida, né? Só tinham dívidas ali, uma coisa horrorosa, pessoas que nunca viram dinheiro na vida. Então, a agricultura, essa interface da agricultura com o resto do sistema gera certas anomalias. Por um lado, o monopólio e a renda. Por outra, a capacidade de explorar mais ainda, de moer o trabalhador para abaixo do que a cidade, do que a indústria fazem. Eu não citei na oportunidade o capítulo 22 do livro 1. Lá no capítulo 22 do livro 1, em que Marx discute questão de reprodução, né, conceitua reprodução simples e reprodução ampliada, e a questão da parcimônia, né, a questão da poupança, ali em 1850 já tinha essa ideia de que o investimento é fruto da parcimônia do empresário. Se a sociedade não consumir, ela será capaz de investir e de se expandir e de prosperar. É um discurso que está aqui e agora, neste instante. A ideia desse capítulo 22, Marx ali denuncia em poucas páginas, e eu recomendo a releitura desse material agora, né? Como que essa obtenção média, a gente fala o tempo todo de lucro médio, de mais-valia, etc., e se esquece de procedimentos eu não vou dizer extra-econômicos, mas de procedimentos que geram, que aumentam a lucratividade dos empresários, né? E aqui está, finalmente, nessa seção da renda da terra, a comprovação de que o sistema vai operando, né? Quer dizer, não só barateamento de capital constante, mas o barateamento da própria força de trabalho, né? Quer dizer, a compressão abaixo do necessário, uma coisa quase criminosa. E isso tudo, repita-se, foi debatido amplamente no parlamento britânico ao longo de décadas e décadas. Muito bem. Dito isso, então a renda é um monopólio, né? Assim, a renda é um produto de um monopólio frente ao próprio sistema. Além disso, ela é o produto de um necessário diferente, né? A gente separou o tempo todo no nosso curso o necessário do excedente, mas aqui toda a agricultura, toda a produção de alimentos, todo esse monopólio é uma necessidade, né? É uma necessidade de sobrevivência do sistema inteiro, né? Quer dizer, quando eu tenho a divisão entre campo e cidade, entre indústria e agricultura, claro, os serviços, a agricultura tem que alimentar todo o sistema, né? Portanto, aqui Marx coloca que esse monopólio ele é gerado justamente porque, para manter o sistema funcionando, eu preciso de um conjunto não de valores, mas de valores de uso essenciais. Não é à toa que Estados Unidos, Europa e outras partes do mundo prestam tanta atenção e cuidado com suas próprias agriculturas, né? Os Estados Unidos jamais abrirão mão de proteger sua agricultura, mesmo que possam e tenham capacidade para adquirir, alimentar sua população somente à custa de importações. A mesma coisa a Europa, né? Quer dizer, então tem um limite aqui da essencialidade dessa produção, né? Quer dizer, um valor de uso que é um teto e que, portanto, gera um monopólio, certo? Por outro lado, a renda, a despeito de tudo isso, ela não é um ato de vontade, não é uma imposição, não é uma lei da escassez, né? Uma escassez momentânea. A renda é um efeito colateral do próprio sistema, ela não depende do beneficiário, né? O beneficiário está ali com sua terra, né, o proprietário, e de repente, não mais que de repente, ele vê nascer e florescer a sua renda, né, a sua parte alíquota
da mais-valia. Então, das próprias leis do sistema, faz parte dele que eu tenha certos valores de uso que são o necessário, a necessidade, né? Perpetuar a vida humana de um determinado país, né? Manter o próprio país vivo, mesmo que à custa de que parcela significativa da população não colha os frutos, os mesmos frutos. Ou seja, né, tem desigualdades aqui definidas na origem. Ovo. Dito isso, feitas essas considerações, o senhor Karl Marx passa para uma rememoração do nosso saudoso lucro suplementar, né? O lucro suplementar era aquele que nascia das disparidades tecnológicas vigentes na produção em geral. Se eu tenho um custo abaixo da média, no nosso caso ali do capital real, se eu tenho uma indústria mais produtiva, ela produz menos valor, né? E com isso ela se apropria de muito mais valor, ou seja, o sobrelucro, né? Ela se apropria de um lucro excepcional que vai lhe granjear excepcionalmente poder de mercado. Aqui o sobrelucro, ou lucro suplementar, se quiser, ele vai decorrer do fato de que certas parcelas da terra, certas porções de terra, a força produtiva da natureza, coligada evidentemente com o capital, muitas vezes gera um preço de custo menor. Uma terra fértil, eu jogo ali a semente e o capital é só a semente e um trabalhador, essa terra, ela vai ser, pela sua produtividade, ela vai gerar em concorrência com terras menos férteis e com terras mais distantes, ela vai gerar um sobrelucro para o seu proprietário. Só que, dada a relação de produção na agricultura, esse sobrelucro, em lugar de ir para o bolso do arrendatário, irá para o feliz proprietário da terra. Quer dizer, o arrendatário vai receber um lucro médio e o que está acima disso aparecerá no bolso do proprietário. Então, essa é a lei geral da renda que Marx chama de diferencial. Então, ele vai dar um exemplo lá de uma empresa agrícola que funciona com água, né? Uma fazenda que tem uma fonte de água pura. E, por outro lado, uma fazenda que não tem, né? Quer dizer, essa fazenda que não tem, você vai ter que aplicar mais capital, você vai ter que ter um capital maior investido, ou seja, é um capital mais improdutivo, né? A terra fértil é um fator de produção, a terra mais próxima, etc, etc. E com isso eu gero um sobrelucro. E esse sobrelucro é a renda. Então, é uma força da natureza que é objeto de monopólio, é monopolizável, né? Ela não nasce do capital, né? Não é porque eu estou aplicando o capital e estou trabalhando, não. Ela nasce desse monopólio, né? Dessa titularidade jurídica, dessa relação jurídica com fontes, com forças naturais, certo? Dito isso, o senhor Karl Marx passa páginas e páginas e páginas estabelecendo, a partir de Smith e Ricardo, a sua tematização sobre a renda diferencial. Aqui nós teremos dois tipos de renda diferencial. Renda diferencial 1 e renda diferencial 2. A definição que ele dá de renda diferencial é calcada em Ricardo. Duas quantidades iguais de capital e trabalho se aplicam em extensões iguais com resultados desiguais. Então, o capital é igual, o trabalho é igual e o resultado é desigual. Tudo no figurino
ricardiano, né? A renda diferencial 1, ela vai depender da fertilidade e aqui Marx acrescenta também a distância. Né? Quer dizer, uma terra muito mais longe, embora de produtividade igual, uma terra muito mais longe você tem o custo de transporte, né? O capital de transporte, que tanto já discutimos. Então, a renda diferencial de tipo 1, ela decorre das fertilidades diferentes ou das distâncias diferentes. Ou seja, eu tenho o mesmo capital, mesma quantidade de trabalho, mas o resultado é desigual. Igual aplicação de capital e trabalho, desigual resultado, desigual produto. Né? E aí, com isso, novamente, a gente faz aquelas tabelas, né? Em Bukharin está bem simplesinho, né? Eu recomendo a leitura desse texto. Se você não estiver com tempo para ler as 200 páginas dessa sexta sessão. Né? Por exemplo, eu aplico capitais de 200. Esses 3 capitais, por exemplo, de 200, que geram uma mais-valia de um lucro de 40, né, pela concorrência. Tudo sempre supondo essa equalização que a gente discutiu no problema, assim chamado problema da transformação. Dadas, por exemplo, as fertilidades desiguais, né, teoricamente eu teria valores do produto diferentes, né, e com isso eu teria aí nasce o lucro suplementar, né? Só que o preço da concorrencial estabelece, então, o mesmo preço para o determinado produto agrícola aqui, que é o trigo, por exemplo. Né? Na nossa brincadeira com o capital real, industrial, eu teria o mesmo preço para todos, um preço médio e um lucro médio. Agora não. Agora eu estou tratando de um outro tipo, um valor mais alto que se levanta, diria Camões, que é a necessidade de alimentar a população inteira. Todo mundo, todos. Quem trabalha e quem não trabalha. A população da cidade inteira. E Londres, né, desde 1500, já era uma metrópole justamente por isso. A gente viu isso em História Econômica Geral. Se eu tenho a necessidade de explorar uma terra pior, eu tenho que vender esse produto da terra pior. Eu venderei esse produto da terra pior e no preço que aparece lá no alto da terra mais fértil, eu vou ter uma diferença de renda. Né? Então, em vez de o lucro ir para o arrendatário, agora esse mais valor do capital mais eficiente, que aqui é a terra mais fértil, essa benesse da terra mais fértil, eu gero uma renda, um lucro suplementar, um sobrelucro, que vai beneficiar o proprietário da terra mais fértil, o proprietário da terra menos fértil e o proprietário da terra que tem a pior fertilidade não vai ter essa colher de chá. Ou seja, o preço concorrencial aqui ele não é determinado pela média, né? Ele é determinado pela necessidade de ofertar o alimento que também tem que ser feito pela pior terra, certo? Então, com isso, então, se eu trocar fertilidade por distância, o problema, a conta vai ser a mesma. Essa é a renda diferencial de tipo 1. Né? Uma quantidade imensa, é como se eu tivesse o capital social inteiro, o produto inteiro, só que eu não vou distribuir irmãmente o lucro aqui não. Né? Aqui eu vou ter um preço de produção que vai circular e esse preço vai ser determinado pela escassez, pela terra mais infértil ou mais distante. E com isso eu gero uma renda para o proprietário das terras mais férteis e assim sucessivamente. Calcado em Ricardo, sim, mas aqui, novamente, eu consigo promover, quer dizer, pensar o fenômeno de uma maneira monetária, de uma maneira capitalista, né? Lá em Ricardo era um trade-off, né? Era um jogo de cobertores,
É um cobertorzinho que no final ia minar a existência do próprio sistema, né? Quer dizer, se eu tenho o preço do trigo lá vai subir exponencialmente, e eu tenho os perigos que David Ricardo via em 1816. A renda diferencial 2, lamento, mas a conta é muito parecida, então eu vou poupar, né, dessa conta parecida. Ela decorre do fato de que eu aplico capitais com produtividade, com composições orgânicas diferentes. Então, se eu aplico a mesma quantidade de capital, mas se eu, quer dizer, o capital adicional, né, eu já estou produzindo lá, mas eu tenho que fazer frente a capitais, eu tenho que botar capitais adicionais para conseguir manter a produção funcionando. Então, com isso, o capital menos produtivo, organicamente menos produtivo, ele vai gerar lucro, não para ele, mas vai gerar sobrelucro para o capital mais produtivo. E, consequentemente, a terra onde se aplicou o capital mais produtivo, esse capital adicional mais produtivo, vai gerar igualmente a nossa renda, que é uma apropriação da mais-valia total. Tá muito bonito, né? Parece, sempre é isso, né? Se uma pessoa diz que Marx é um neo-ricardiano piorado, né, como tem sido dito tantas vezes, né, depois Marx vai virar um Piero Sraffa, essas coisas todas, esses desvios, mas seja como for, a gente consegue aqui dizer que está bem coladinho em Smith e Ricardo, né? Mas, não satisfeitos, nós queremos pensar agora o monopólio absoluto, a renda absoluta, que é uma inovação aqui deste livro que estamos a analisar. Ou seja, mesmo a pior terra, por conta da natureza do serviço necessário que presta à sociedade como um todo, mesmo a pior terra, em algumas situações, ela vai gerar renda. Ou seja, existe uma renda absoluta nessa interface entre o monopólio e o restante da sociedade. E, para tanto, Marx formula um exemplo muito singelo entre a produção capitalista real da sociedade e a produção agrícola, por exemplo. Por exemplo, né? Eu tenho dois capitais de 100, o capital industrial é mais produtivo, por exemplo, 80 mais 20, e o capital agrícola 60 mais 40, então eu teria um lucro médio de 30, 100, 20, 40, 30. Teria ali um preço de produção de 130 para todo mundo. A gente se lembra de que o estoque, dada a escala do seu capital, você vai lucrar a quantidade média suposta à gloriosa concorrência perfeita. Mas e se não houver concorrência perfeita? E se não houver? Já pensou? Os mercados agrícolas, a gente se lembra muito bem, a gente não se lembra mais, né? O Brasil é tão um eterno presente, uma eterna criança, que a gente não se lembra mais da greve dos caminhoneiros. Né? E parecia que a greve dos caminhoneiros era a maior desgraça da década. Né? Não, se os caminhoneiros não estão entregando os produtos, as mercadorias não chegam. Agora imagine não chegar alimentos mesmo, né? Aí eu não estou falando, né? Os trabalhadores já estão semi-famélicos. Mas então eu tenho um monopólio que permite, mesmo para a pior terra, que o lucro não se distribua irmãmente.
Aqui, a sociedade maçônica, você tem uma divisão, uma clivagem na sociedade maçônica. Quer dizer, o lucro não vai se distribuir na média, né? Ele vai se distribuir segundo o monopólio. É um monopólio voluntário? Não. Porque eu preciso, né? Quer dizer, a produção agrícola tem que ser vendida também, né? Eu não vou ficar ali comendo toda a soja que eu produzi, né? Não vou ficar ali comendo todos os produtos de mina, de mineração, borracha, látex, sei lá. Tem que vender isso, algodão. Mas imagina, nós estamos falando aqui também de insumos para a indústria, evidentemente. Esqueci de falar. Então, com isso, dada a composição orgânica média da sociedade, mesmo um setor menos produtivo, ele tem um monopólio absoluto. E com isso eu gero uma renda absoluta para todos os detentores desse fator de produção. Até a terra mais improdutiva, ela vai oferir renda em todas as circunstâncias eventualmente. Esta é a renda absoluta, né? E aí a gente extrapola isso, né? Por isso que eu citei aqui esses expedientes todos, né? A teoria econômica nunca é idêntica ao seu objeto, né? Por isso que um economista dogmático está condenado, não é inflexível em seus dogmas, está condenado à extinção. No entanto, né, nós temos que fazer uma teoria que dê conta de muitos fenômenos. E, né, se eu estou falando aqui de uma renda absoluta na agricultura, né, eu posso pensar também em outros monopólios. Em outros monopólios que surgem e que beneficiam seus detentores. Ou seja, o impulso da economia monetária que a gente tem descrito aqui, tem a concorrência, tem os preços, tem o valor, mas o impulso é essa irracionalidade a que a gente aludiu tanto aqui de rebaixar o custo, né, e ganhar poder de mercado, ser mais produtivo, ganhar poder de mercado. Ao fim ao cabo, o objetivo é esse mesmo: obter essa renda, esse colchão maravilhoso do monopolista. Não é um colchão confortável, como diria Keynes, né? O monopólio não é uma cama confortável em que você descansa, só no Brasil, né? Mas o monopólio, quer dizer, a gente pode estender isso aqui com adaptações para muitas coisas, né? E aí, disso tem decorrido nos últimos anos, na crise de 2008 surgiram muitas hipóteses do rentismo, né, do parasitismo do capital portador de juros, né, do rentismo. A renda faz parte do sistema, né? Não é um parasita qualquer, né? Não mata o sistema. Mas é interessante aqui que no estrito objeto, Marx mostra em várias passagens como a expansão do sistema capitalista, né? A renda ela vai crescendo com a própria expansão do sistema capitalista. O sistema agrícola, baseado na propriedade da terra, na propriedade dos fatores de produção, gera mais renda, mas evidentemente o próprio sistema ele tem condições de rebaixar essa renda, né? Por exemplo, a expansão do mercado mundial, a expansão em busca de terras de países de produção agrícola mais barata, né? Com isso, então é por isso que, né, o monopólio não é um colchão simplesinho, tranquilinho, não. Esse colchão, ele pode sofrer abalos consideráveis, né? A concorrência internacional, a descoberta, a abertura de novas frentes, etc.,
né, as inovações tecnológicas, tudo isso faz com que essa renda, esse monopólio, esteja sempre ameaçado, né? E às vezes tenha de ser preservado por questões políticas, etc. Muito bem. Chegamos no limiar da conclusão do nosso livro e com isso, graças a Deus e as bênçãos de sua mãe Nossa Senhora Aparecida, a gente agora já definiu as 3 classes. Já definimos a origem, a distribuição de suas rendas, de seus rendimentos. Então agora nós vamos pôr esses personagens para brincar e brigar. A última sessão do Capital será dedicada às classes sociais. Né? E evidentemente teremos muitos problemas e ao mesmo tempo muitas ideias para produzirmos. Temos o proletariado, o trabalhador, com seu salário. Temos o capitalista, o seu lucro. E temos agora os monopolistas, os donos do chão, os donos do mundo com sua renda. Vamos ver o que isso vai, a que nos leva isso tudo no próximo capítulo, na próxima sessão. Se você receber esse vídeo, receberá também um convite para nossas atividades síncronas e discutiremos um pouco do HPE, a discussão de história do pensamento econômico que Marx faz ao longo dessa sessão, e alguns elementos aqui, questão de juros e renda, que acho que merecem um pouco de aprofundamento, e esse tal preço da terra. Mas o básico, o necessário é isso aqui. Fique bem, seja sempre uma eterna criança, que Nossa Senhora Aparecida te proteja, que proteja esse nosso triste, triste Brasil, que ainda não venceu sua herança triste, sua herança agrícola miserável, e que nós possamos nos proteger e continuar com saúde, com meditação, com autoconhecimento. Tudo de bom e até a próxima. Muito obrigado.